Agora, por que Eletra, que é tão cética quanto aos primeiros sinais, aceita a cicatriz? Porque ela foi testemunha. É algo que fala da memória que ela tem do irmão, da convivência que eles tiveram, das brincadeiras infantis deles no palácio, né? Então, a cicatriz, para ela, é algo verdadeiro, é algo que fala da identidade de Orestes, né? Então, ela pode aceitar, como Euricleia, na Odisseia, aceita a cicatriz, porque ela foi testemunha, não do momento da cicatriz, mas assim que o menino volta com a cicatriz, né? Do momento em que a cicatriz se deu, né? Então, ela aceita. Penélope, não. Para Penélope, a cicatriz não é nada. Mas para Euricleia é. Para Eletra é também, né? Eletra aceita a cicatriz. Para ela é um indício importante, né? Então, a princípio, se a gente fizer uma leitura muito superficial dessa cena, a gente pode achar que Eurípides está criticando Ésquilo. Mas, no fim, né, com o reconhecimento de Orestes, a gente vê que não. Né, que ele está dizendo que aqueles motivos, né, eles são válidos, porque, afinal, é Orestes mesmo que voltou. Né. Isso nos faz pensar no seguinte, que o verossímil e inverossímil, né, ele não tem uma relação direta com os símbolos, com a simbologia criada pelo poeta na poesia. Né? Então, o cabelo e a pegada pode ser tão bom quanto a cicatriz, ou pode ser tão falso quanto a cicatriz. Depende de como o poeta vai operar esses sinais. Na Odisseia, a gente tem uma cena em que o filho de Odisseu, Telêmaco, chega a Esparta e encontra Menelau. Né? E Menelau vai desconfiar que ele é filho de Odisseu, e, num determinado momento, Helena vai dizer: olha, nunca vi tão parecido. Né, pai tão parecido, filho tão parecido com o pai. E Menelau disse: realmente, eu achei muito parecido, né, pela cabeça e pelos pés e pela voz. Né? Então, a voz é sempre um elemento importante. E ele fala dos pés também. E a Euricleia, mais para frente, também fala de pés e de mãos. Né? E alguns comentadores dizem que essa história do pé, que para a gente parece uma coisa tão estranha, que talvez não fosse para os antigos, né, que andavam ou descalços, ou cujos sapatos eram sapatos abertos, sandálias, e as pessoas estavam muito acostumadas a olhar para os pés. Talvez os pés não fossem um elemento importante para reconhecer. E talvez essa história de cabelos e pés, né, ou lá no Menelau, cabeça e pés, simplesmente denote uma semelhança que vai dos pés à cabeça, né, que é completa, e seja uma maneira poética de se dizer que é igual por inteiro, desde os cabelos até a ponta dos pés. Né? E que a gente não precisa buscar uma verossimilhança estrita nessa relação. Né? Que o símbolo poético basta. Né? Então, essa Eletra, que era tão sabida, que achava que os cabelos de um homem e de uma mulher não podiam ser iguais, porque o tipo de vida era muito diferente, que parentes não necessariamente têm o mesmo tom de cabelo, que homens têm pés maiores que mulheres, né, e tudo isso, que as pegadas não se imprimem na pedra e tudo isso. No fim, quem leva uma rasteira é ela, né, porque, de fato, né, esses sinais eram sinais, indícios verdadeiros do retorno de Orestes. Então, talvez o que Eurípides esteja querendo dizer é que em poesia tudo vale. Talvez ele estivesse dando uma resposta aqui aos críticos da cena de reconhecimento de Ésquilo. Né? E alguns comentadores acham que essas críticas elas têm a ver com o fato quando Ésquilo escreveu, o texto ser pensado unicamente para performance. Você ainda não tem a noção que o texto escrito ia ser depois lido independentemente, a sobreviver independentemente da performance. Então, essa história da pegada, por exemplo, como eu disse, ela podia indicar a direção do passo. E no palco, ela podia fazer sentido na encenação. Se você acompanha a direção do passo e descobre a pessoa escondida. Ou a roupa,
né? Por exemplo, ele não precisa estar vestindo a roupa, ele podia estar com a roupa num alforje, num saco bordado, e ele mostra, né? Está aqui a roupa. Não precisa estar vestindo uma roupa de quando ele era criança. E, muito embora a gente saiba que a roupa dos gregos é um pano enrolado, né? Esse pano enrolado, né, você pode dobrar e desdobrar, ele não é tamanho 36, 38, 40, 46, extra grande, né? Ele era bem adaptável. Mas a gente não precisa pensar nisso. Ele podia estar com aquele bordado ali e simplesmente ter tirado, mas você não tem essa indicação. Você ia ver em cena. Mas, quando você lê, talvez pareça meio bizarro, né? E é por isso que deu margem a essas interpretações, né? E aqui, talvez, o Eurípides esteja mostrando, né, que não é bem assim. Na primeira página do handout, a gente tem um trechinho do texto do Simon Goldhill, né, em que ele comenta essa passagem. E ele diz o seguinte: a intertextualidade com Ésquilo, a transposição dos sinais de reconhecimento da Oresteia. Bom, ele está falando da Eletra do Eurípides, né? A intertextualidade com Ésquilo, a transposição dos sinais de reconhecimento da Oresteia para uma narrativa diferente, não somente enfatiza o vínculo genético que a peça de Eurípides mantém com a tradição teatral, mas também evidencia o convencionalismo dos mecanismos de reconhecimento. Ao forçar a consciência da incongruência e arbitrariedade dos sinais de reconhecimento esquilianos, Eurípides também ressalta o convencionalismo envolvido no próprio processo de reconhecimento. Ele mostra o reconhecimento entre parentes que não se vêem há muito tempo como um tema literário, teatral, um jogo completo com regras e convenções. Para que as convenções funcionem, elas devem permanecer ocultas, mas a escrita de Eurípides reforça precisamente seu desvelamento, né? Então, o que ele está querendo dizer é que Eurípides está mostrando também o seu fazer, a sua competência. Ele está querendo dizer para a gente: eu estou fazendo uma cena de reconhecimento e eu sou um poeta que bebeu das tradições. Eu sei que o Ésquilo fez assim, eu sei que o Homero fez assim, né? E eu vou fazer, né, vou juntar as duas formas e vou fazer, apresentar a super cena de reconhecimento, né? Então, ele mostra isso, né? E, como ele coloca essa cena no meio da tragédia, a partir dali, então, Orestes e Eletra, com o auxílio aqui do velho, do preceptor. O preceptor é fundamental, porque os dois são muito imaturos nessa peça. Ele é que vai planejar, na verdade, como é que eles vão fazer. E é difícil, porque se eles não estão na cidade, né, é preciso que Egisto e Clitemnestra venham ao campo, né? Egisto vai fazer um sacrifício perto da casa de Eletra, e Orestes vai lá matá-lo, e Clitemnestra é chamada para ajudar no batizado do filho que Eletra teria tido, né? Ela acredita nessa história, ela vem, ela não tem contato com a filha desde o casamento, ela vem e ela é morta dentro da casa, né? Então, eles também, a partir daí, planejam a vingança, né? E, por fim, né, eu vou comentar brevemente a cena de reconhecimento que Sófocles imaginou, né? Que eu imagino que tenha sido a terceira. Não necessariamente, mas eu penso que sim, porque me parece que Sófocles procura, embora ele proponha uma versão própria dele, um pouco diferente do Retorno de Orestes, ele procura validar. Ele não questiona os sinais de reconhecimento do Ésquilo, né? Eu imagino assim: Eurípides fez essa versão e Sófocles apresenta uma outra, né, em que ele também dá razão a Ésquilo, mas à sua maneira, muito mais comedido, muito menos polêmico, muito menos exibido, né?
Bom, então, na versão dele, acontece o seguinte: Orestes volta, e desde o princípio, Orestes vem com esse plano, ele e o preceptor, ele e o velho. O velho partiu em exílio com ele, eles voltam juntos, e o velho vai ao palácio contar a Clitemnestra que Orestes morreu, como lá no Ésquilo, mas só que ele não encontra a Eletra primeiro. A Eletra está no palácio e ela vai ouvir também essa notícia da morte de Orestes. E o velho diz que vai chegar um mensageiro com a urna com as cinzas de Orestes. Então, imaginem, quando ele conta essa história, ele dá uma narrativa detalhada de como Orestes teria morrido, arrastado por cavalos nos Jogos Olímpicos, na disputa das quadrigas. É uma narrativa bem longa, uma mentira bem contada, né? Clitemnestra exulta, porque Orestes morreu e ela não corre mais risco nenhum, e Eletra, né, sofre, vê todas as suas esperanças findarem naquele momento. É isso que interessa a Sófocles, esse contraste de emoções, né? A mãe que exulta, a filha que sofre com a notícia, a mesma notícia. E aí, a outra irmã, Crisótemis, como eu disse, só existe nessa tragédia de Sófocles, ela tinha ido fazer as libações ao túmulo do pai. E ela retorna, felicíssima, né? E vamos ver por que aqui na página 50. Vejam, ali no fim da página 50 tem essa rubrica Crisótemis chega, né? Então, a coitada da Eletra, você vê o coro, estava falando catástrofe, e Eletra, depuseram vazio o seu sepulcro, vazio do meu lamento. Quer dizer, ela já está lamentando a morte do irmão, né? Está num estado de ânimo terrível. E a Crisótemis chega feliz. O prazer me apressura, cara, o passo, que nem reparo em regras de conduta. É o prazer que trago, e o fim da agrura, de que antes padecias e choravas. Eletra, que alívio podes me proporcionar se nada remedeia a dor que aflige-me? Orestes vive aqui, eis algo nítido, como o fulgor em que me vês, se crês. Ensandeceste a ponto de vir aqui zombar do sofrimento meu e teu? Pela chama de nosso altar, não falo em tom de chiste, pois Orestes vive. Enlouqueceste? A quem pudeste dar trela para cair nessa falseta? Só creio nessa história por ter visto eu mesma os sinais que eram claríssimos. Que signos são tão críveis que, ao olhá-los, o fogaréu da insensatez te inflama? Só peço que avalies o grau da insânia que me acomete após o que eu disser. Pois fala, se na fala achas prazer. Atenho-me ao que eu mesmo observei. Nem bem cheguei à tumba de Agamemnon, notei fluir um fio de leite fresco e um círculo floral variegado coroando a sepultura. Pasma, pus sob escrutínio a cercania, atrás de alguém que por ali andasse. Nada vendo de anormal, me aproximei do túmulo. Encontrei no ponto extremo um cacho de cabelos de tonsura recente. Assim que o vi, senti golpear-me a psique a imagem familiar, um signo de que vivia o nosso irmão querido. Zelosa da quietude, sobreergui o chumaço, no qual chorei alegre. E como agora tive então certeza da origem do regalo. É dele, Orestes. A quem mais isso pode interessar? Como tenho certeza de que nada fiz, nem tu, a quem punem se te afastas do passo, até se vais orar aos deuses, nossa mãe bem teria motivo para homenagem? Não seria vista? Quem pôs o dom anônimo? Orestes. Ânimo, irmã. O daimon nunca é o mesmo que nos ciceroneia.
Até agora, o daimon foi estígio, mas o dia de hoje inaugura a era da alegria. Ai, como suas tolices me entristecem. Como assim? Não te alegra a descoberta? Ignoras onde vai teu pensamento. Como ignoraria se o que vi foi nítido? Ele morreu. O que esperavas dele se esvaneceu. Não busques mais Orestes. Não é? Então, vejam, novamente, o cenário não é o túmulo, não é? Mas o relato da oferenda feita no túmulo é incorporado na tragédia pelo relato de uma testemunha. Né? E aqui é a Crisótemis, ela que vai ao túmulo libar, ela que encontra. E vocês vejam, se o Aristóteles gostava da ideia do raciocínio, ela faz o raciocínio muito mais explícito do que a Eletra das Coéforas. Né? Ela faz o raciocínio todinho aqui. Não é que o cabelo é parecido, não tem nada disso. Ela simplesmente, quem poderia? Né? Eu não fui, que eu sei que eu não fui eu que cortei o cabelo. Você não foi, porque não te deixam te afastar do palácio para nada. Nossa mãe não foi, porque ela não teria interesse nenhum em fazer isso. Então, quem poderia ser? Orestes. Né? Então, o raciocínio, realmente, ela deduziu que foi Orestes que fez a oferenda. Mas Eletra aqui, né, ela está cética, mas ela tem uma razão para estar cética. Ela acabou de ouvir o relato da morte do irmão. Ela vai acabar, na sequência, ela vai receber a urna com os supostos, com as supostas cinzas mortuárias do irmão. Então, ela está convicta de que ele morreu. Né? Então, ela não pode aceitar que aquele indício seja do irmão. Né? Nisso, ela convence a Crisótemis, né, de que isso aconteceu, e o próprio Orestes chega, entra em cena trazendo a urna fúnebre. Eletra abraça a urna, né, e começa a chorar a morte do irmão. Né? Fala com a urna como se a urna fosse o irmão, se lamenta, e Orestes ali fica penalizado. Né? Ele percebe que a irmã é uma pessoa com quem ele pode contar, ele sofre com o sofrimento dela, que ele provocou involuntariamente. Né? E aí chega uma hora que ele não suporta mais, ele pede para que ela largue a urna. Né? E aí está na página 64 essa cena. Ele pede que ela largue a urna. E ela diz, não me tires o prêmio que mais prezo. Ele diz, não permitirei. Que infelicidade se não deixarem que eu te enterre, Orestes. Está falando com a urna, né? Não insistas, põe fim à tua anênia. Por fim, mas como se morreu Orestes? É inadequado o emprego desse tom. Estarei tão aquém de quem morreu? Contigo a urna não se coaduna. Como não, se nas mãos tem o irmão? Esse Orestes não passa de invenção. Mas onde o infeliz foi sepultado? Não foi. Quem vive não possui jazigo. Como disseste, jovem? Nenhuma em verdade. Então ele está vivo? Se houver alento que me anime a ânima. Estou na frente dele? Repara nesse anel de nosso pai e diz: estou brincando. Ó luz que mais seduz, sim, ó luz. Ó voz que afagas, retornaste? Não indagues por outro. Enlaço-te em meus braços, enquanto ambos vivermos. Caríssimas amigas, ó micênicas, olhai, é ele, Orestes. Um ardil o matou, um ardil o traz de volta. Estamos vendo, filha. Brotam do olho lágrimas de prazer por teu destino. E aí se alonga essa celebração. E eles estão na porta do palácio. Né? Se alonga tanto que o pedagogo vem de lá de dentro e fala, olha, né, por favor, vocês se contenham, né, senão o pessoal lá de dentro vai desconfiar de alguma... A Eletra estava lá chorando, lamentando, de repente ela está festejando, abraçando, né, o estranho que chegou com a urna, então tem algum problema.
Mas vejam, então, o reconhecimento se faz entre os irmãos. Novamente, ele está diante dela, ela não o reconhece, não é? E ela vai aceitar a palavra dele quando ele mostra o anel, que era do pai. Então, é um sinal também que prevalece, não é? Mas é um sinal que ele usa assim meio que rapidamente, não é? Ele mostra o sinal, o selo paterno, para indicar que sim, que é ele, Orestes, que está voltando. Mas aí ela já está bem predisposta a aceitar que é ele. Ela não pergunta mais nada, ela aceita, não é? De certa forma, a gente tem aqui uma releitura do reconhecimento dos irmãos lá do Ésquilo, em que o bordado resolve a questão. Ele mostra o bordado e ela aceita imediatamente. Que ele mostra o anel e ela aceita imediatamente, né? E, a partir daí, ele executa o plano, que ele já tinha tudo planejado, ele já estava agindo, e ela é só uma testemunha do plano dele, né? Então, nesse sentido, né, os sinais que Crisóstomes encontrou no túmulo e interpretou como sendo do regresso de Orestes, eles são também confirmados, não é? Então, a leitura do Sófocles é muito próxima da leitura do Ésquilo, né? Ele não faz nenhum senão. O que ele muda é jogar o reconhecimento para o final da tragédia, porque ele quer explorar justamente esses contrastes emocionais. Clitemnestra triste, Eletra feliz, depois o reverso, Clitemnestra exultante, Eletra triste, Crisóstomo feliz, Eletra triste, Orestes angustiado, não é? Os dois felizes, o preceptor preocupado. Então, o problema do Sófocles, na verdade, é explorar todas essas mudanças, o patético da situação, que a situação traz, não é? Então, é isso que ele vai explorar, tirando a ênfase do ato de vingança propriamente dito, que acontece no final da peça, mas que, de certa forma, fica num segundo plano, dada essa ênfase, né, na recepção, no ardil que o Orestes monta, né? Então, é interessante a gente ver como os três, não é, contam a mesma história, mas pensam formas diferentes de fazer essa reunião entre os irmãos e planejar a morte e tudo isso, não é? Isso nos dá uma pista de o que os gregos buscavam quando eles iam assistir uma tragédia, não é? Se eles já conheciam os mitos, se os mitos eram dados, e eles conheciam essas histórias desde o berço, não é? E, portanto, não havia surpresa, como diz um comediógrafo, não é? Bastava Édipo entrar em cena e uma criancinha já ia dizer tudo o que aconteceu na vida dele, que ele vai matar o pai, que ele vai desposar a mãe, que depois ele vai furar os olhos e vai partir para o exílio. Se isso já era conhecido, então o que eles iam buscar no teatro? Não é só reviver essas histórias, mas é também descobrir as diversas possibilidades de recontá-las. E isso é possível, em parte, porque o mito não era algo rigorosamente estabelecido. Então, o mito, embora fizesse parte do contexto religioso, você não tinha uma ortodoxia religiosa. Então, era possível recontar o mito, era possível reelaborar o mito. Os poetas podiam reinventar partes do mito, ou selecionar, versões diferentes de um mito. Então, o espectador, nesse sentido, ele devia sempre estar ansioso para ver como os poetas iam recontar essas mesmas velhas histórias. Mas o que não muda é essa questão do reconhecimento dos irmãos. Nas três versões, ela é fundamental.
né? Ela parte do prazer da história está nesse reconhecimento, né? Então, é interessante, e a gente percebe claramente como os poetas têm consciência de que esse é um grande momento da história, e eles têm consciência de que o reconhecimento é uma convenção no gênero. Nem toda tragédia precisa ter cena de reconhecimento, mas, quando tem, é um momento importante. Então, parece que o Sófocles está dizendo, olha, Ésquilo fez assim, eu concordo, apesar de eu ter feito uma outra escolha, né, do Orestes não se dá a reconhecer imediatamente a Eletra, mas depois a cena de reconhecimento é parecida, né? E o Eurípides já diz, olha, criticaram Ésquilo, né, mas sem razão, porque dentro da poesia, né, as verdades da poesia são diferentes das verdades do dia a dia, né? Então, e, ao mesmo tempo, ele quis mostrar que ele podia juntar Ésquilo e Homero e fazer uma coisa diferente, mais completa, né? Então, é bem claro como é que eles jogam com esses elementos, né? Então, era isso. Agora, antes de passar para vocês perguntarem, aula que vem a gente vai falar do reconhecimento na comédia, né? Então, a gente vai falar das tesmoforiantes do Aristófanes, em que o reconhecimento aparece como paródia, né, da cena de reconhecimento da Helena, que é uma tragédia do Eurípides. Então, vou trabalhar com essas duas peças. A tragédia Helena, do Eurípides, né, que é intertexto para as tesmoforiantes, as mulheres que celebram as tesmofórias, do Aristófanes, né? Então, aí a gente encerra, como os gregos costumavam encerrar as apresentações teatrais, pela comédia, né? Depois de 3 tragédias, encerramos com uma comédia para encerrar bem, né? Então, é isso. Sei. Certo. O daimon. O daimon. Lembram que eu estava falando da questão do Trajano, às vezes não traduzir os textos e deixar os termos transliterados, né? Então, o daimon é o termo grego que designa a divindade, né? Mas não é a divindade no sentido de um deus, é uma presença divina, né? Essa presença divina determina a boa ou a má fortuna dos homens, né? Então, quando ele diz assim, o daimon nunca é o mesmo, o daimon que nos ciceroneia, quer dizer que a gente não está sempre acompanhado de um daimon que nos traga infelicidade, né? Mas a gente pode, eventualmente, estar acompanhado de um daimon que nos traga felicidade. Isso pode mudar, né? Então, ele diz, até agora, o daimon trouxe infortúnio, trouxe tristeza. Mas, a partir de hoje se inaugura o Dia da Alegria. Então, quer dizer, o daimon mudou para nós. Agora, o nosso daimon é um daimon bom, né? Uma presença boa, de alegria. Então, o daimon é uma presença divina, né, que determina a felicidade ou infelicidade de um mortal. Então, quando um mortal é feliz, você diz que ele é eudaimon, que ele tem um bom daimon junto dele. Quando ele é infeliz, ele é disdaimon, né? Ele é infeliz, né? Tem um daimon ruim por perto. Neme? Não. Daimon é uma presença difusa, divina. Nume. Nume, divindade. É parecido com Nume. Nume. A gente tem, agora, as duas traduções, a do Turrano e a do Trajano, são difíceis de certo ponto, né? A do Trajano, essa tradução da Eletra do Eurípides é engraçada, porque tem uns termos que contrastam muito. Aparece pirambeira, aparece... supimpa. É o supimpa.
né, que, por outra vez, que contrasta muito com Êxolo e outros termos que ele joga ali, com esses termos transliterados. E o Torrano também é um texto difícil, exigente, né? Então a gente tem essa questão que as traduções, elas são do grego, elas são muito feitas, estão muito na mão dos universitários, nos quais eu me incluo, né? Os professores universitários. E aí, às vezes, o público carece de uma tradução que seja mais acessível para todo leitor, né? A gente tem muito aquelas traduções do Mário da Gamakuri, que tem, né? Mas ele não traduziu tudo, e ele tem alguns problemas também de tradução. Eu diria que ele é um bom tradutor, precisa entrar em contato com o texto, mas ele tem alguns problemas também de tradução. É difícil a gente chegar em uma que a gente... Que termos de esse background mitológico, tudo isso? Sim, o do Pierre Grimal. Né? Deixa eu botar aqui. Eu nunca me lembro de chamar Dicionário da Mitologia Grega e Romana, Greco-Romana, posso até ver. Mas o autor é Pierre Grimal. Tem uma tradução portuguesa e brasileira dicionária, Bertrand Brasil. E ele é muito bom. Ele é bom, os verbetes são bons, e o que eu gosto dele, no pé da página, na nota de pé de página, ele dá a referência literária. Então, por exemplo, se ele está falando de Orestes, né? Orestes ele vai botar embaixo, no Orestes, todas as obras em que o personagem apareceu e forneceu subsídios para ele compor aquele verbete. Porque, como eu disse para vocês, você não tem uma versão única dos livros, você tem várias versões. Essas versões, como é que a gente tem acesso a elas? O período arcaico e clássico, através da obra dos poetas. É a única fonte que a gente tem para a construção dessa mitologia. Depois, tardiamente, você tem mitógrafos que vão reunir outras tradições divergentes, mas ela já não tem mais o mesmo impacto sobre a literatura, né? Sobre essa literatura que a gente conhece e preza muito. Então, ele também vai dar conta disso, mas, de qualquer forma, ali no pé de página, você precisa saber que fontes ele usou para compor aquele verbete e uma obra, se você quiser. Muito bom. Então, tem também, se conhece? Conheço. Ele na tradução francesa, ele dá sempre da onde de que obra, aquele termo de que obra ele está tirando. Ele está tirando verbete. Ele é mexicano. Eu não sei. Eu sei que eu trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro, na universidade lá. A questão da vingança, né, de ser o tema está muito venezuelano ou muito importante, isso tem a ver com esse momento, esse início, né, daquilo que é a nossa tradição, em que não existem leis, então as coisas têm que ser o justo. Quer dizer, você vai abordar isso de alguma maneira? Se for para outra aula também. Não, eu posso te falar agora, porque como o meu foco é outro, não estava pensando em falar disso, mas é o seguinte. No caso da trilogia do Ésquilo, ele está muito preocupado em marcar um momento histórico em Atenas, né, em que os tribunais foram instituídos no âmbito da cidade e, com isso, uma série de regras não escritas e ligadas ao pensamento religioso
né, de certa forma, passaram a ser contestadas ou refreadas. Então, essa história da você vingar o sangue derramado de um parente é um pouco isso. Então, digamos que ele está mostrando uma transição aí. Orestes vinga a morte do pai. Dentro da piedade religiosa, isso fazia sentido. Era uma obrigação do parente vingar o sangue derramado do seu parente direto. Mas aí o que acontece com ele? Ele passa a ser perseguido pelas Eríneas, é a terceira peça da trilogia. As Eríneas são divindades que vingam, justamente, que punem o derramamento de sangue entre parentes. Apolo tinha dito a Orestes que vingasse o pai, mas acontece que tem as Eríneas da mãe, ele tem que matar a mãe, né? Então, ele mesmo derrubou o sangue de um parente. Clitemnestra não era perseguida por Erínia, porque Agamemnon não é parente, marido não é parente, né? Não é parente de sangue, né? Então, ela incorria em outros, mas não nesse crime. Então, Orestes passa a ser perseguido pelas Eríneas. E ele vai buscar refúgio em Atenas. Em Atenas tem um tribunal. A deusa Atenas institui um tribunal. E ele vai ser julgado por esse tribunal. Então, seria a instituição do tribunal. A peça trata da instituição do tribunal. Primeiro tribunal. E Apolo fala defendendo Orestes. E as Eríneas falam condenando, acusando Orestes. Né? Então, uma é a justiça do sangue derramado da mãe, a justiça da linhagem da mãe. O outro está defendendo a linhagem do pai, o direito de vingar a linhagem do pai. E aí, nesse julgamento, acaba empatado. Né? Acaba empatado e Orestes é absolvido. As pessoas falam voto de Minerva, voto de Atena. Né? Mas o voto de Atena não é o voto pela absolvição, é o voto que empata, ela empata. Né? Afinal, ela é filha do pai. Né? Atena nasceu da cabeça de Zeus, ela não tem mãe. Né? Então, ela ia votar pelo lado do pai. Né? E ela empata, e ele sai absolvido. Então, essa é uma peça que trabalha com isso. Como é que você vai resolver essas questões que são insolúveis? O dilema do Orestes era insolúvel, porque o Deus o obrigava, como dever filial, vingar o pai, mas vingar o pai implicava em matar a mãe, que era um crime religiosamente muito grave. Né? Então, de qualquer maneira, ele estava enrolado, enrascado. Né? Então, se instaura um tribunal, o primeiro tribunal. E a ideia é que, a partir de então, os crimes de sangue não sejam mais vingados, mas sejam julgados por tribunais. Né? Então, a peça do Ésquilo, na verdade, ela trata essencialmente da questão principal. Né? E as duas outras peças, então, essa questão da vingança ela fica num segundo plano mesmo. Né? No caso do Eurípides, termina com um Deus ex machina, né? Quando você não tem a solução, vem uma divindade, que é um dos irmãos da Helena, o Dioscuros, e ele diz mais ou menos que Apolo não tinha razão em mandar Orestes vingar a mãe, que ele não concorda com isso, ele não acha que isso seja uma decisão piedosa. Né? Então, o derramamento de sangue é condenado. Né? E no Sófocles é muito rápido, parece que ele não quer se ater sobre a questão, acontece, né? Como Horácio vai dizer muito depois, né? Tem certas coisas nos mitos, por mais flexíveis que sejam, que não dá para mudar. Você não pode imaginar uma Medeia que não mate os filhos, né? Você não pode imaginar um Orestes que não vingue o pai. Isso seria cometer uma violência muito grande para a história tradicional. Então, tem que estar lá, faz parte. Tá? Seria aquela parte do argumento que Aristóteles fala, tem que estar lá. Orestes mata a mãe para vingar o pai. Mas o fato dele dar menos importância para isso mostra que, essencialmente, o Ésquilo tinha tocado no ponto crucial da história. Né? Isso, grega e romana. Isso.
Tá, então é isso. Não, mais alguma questão? Então, ótimo. Então, a gente se vê semana que vem.